Queridos irmãos, boa noite. Que a paz e o amor de Deus esteja com todos nós. Elevamos em pensamento para fazermos uma prece. Obrigado, Pai, pois mais uma oportunidade de estarmos aqui agora, reunidos em pensamentos elevados, para agradecer a vida e a oportunidade que nos concede. Ilumina a nossa caminhada, a nossa jornada, alivia as dores e as nossas aflições, que possamos sentir Tua presença constantemente conosco, e que Tua paz e que Teu amor se sinta em cada um de nós. Possamos, Senhor, ser inspirados à luz do Teu amor e à compreensão, para podermos agradecer, Senhor, por tudo que temos, por tudo que somos e pelo que faremos em benefício daqueles necessitados, Senhor. E em nome de Deus, de Jesus e de Bezerra de Menezes, o mentor espiritual da casa, damos por aberta a parte doutrinária dos trabalhos de hoje. Vamos falar alguns fatos referente à prece. Ainda hoje, muitos dizem que não sabem orar, que não sabem se dirigir a Deus, que não acreditam também que Deus possa nos ouvir. Sabemos que Deus é o Pai, é o Criador, é bom e justo, e que ama a todos nós, independente do que pensamos, do que fizemos, do que acreditamos ou do que descremos. Ele sabe quem somos nós, porque foi Ele que nos criou. E a criação dele não é igual à criação que nós temos com os filhos. É diferente. Porque somos espíritos imortais e ele é capaz de saber o pensamento de qualquer um de nós a qualquer instante, a qualquer momento. Ele é capaz de perceber quando nós estamos expressando um momento de alegria, de tristeza, de melancolia, ou estamos revoltados e estamos tentando nos enganar a nós mesmos. Por isso, Ele é perfeito. Por isso que a oração a Deus não se mede pela multiplicidade das palavras, dos enfeites e das expressões bonitas, rebuscadas, pinceladas, como se fosse uma obra de arte. Ela é a expressão do pensamento, do sentimento, da sinceridade. E é tão verdade que quando Jesus passou por aqui, Ele disse-nos, antes de fazer qualquer oferta no altar, que aquilo era hábito naquele tempo, vai lá e te reconcilia com teu irmão. E depois, mais tarde, ele falou também da importância de orar e de vigiar constantemente o pensamento. Porque nós divagamos muito no pensamento. Há uma estabilidade em cada um de nós acelerada, desproporcional, desarmonizada, desequilibrada mentalmente. Não porque somos doentes mentais, não. Pela diversidade de coisas que fizemos e muitas vezes nós não aceitamos o que está acontecendo conosco.
E nós nos negamos a repensar a vida para ver como podemos melhorar aquele momento que estamos vivendo. E essa melhora só se dá quando nós elevamos o pensamento a Deus em súplica, em ajuda. E Deus foi tão justo, tão bom, que colocou perto de cada um de nós um espírito bom. Um espírito maior que nós, mais elevado, que se chama anjo da guarda. Esse espírito, ele é o intermediário entre nós e Deus. Porque quando as nossas preces, os nossos pensamentos estão ainda sem ter realmente uma sintonia perfeita, ele ajuda a nós impulsionarmos as nossas súplicas, quando ele percebe que nós estamos nos esforçando, quando nós estamos estimulando a vontade desta mudança. E para que Deus ouça-nos, e para que as coisas possam melhorar, é necessário que cada um de nós comece uma mudança, uma transformação na vida, no que fizemos, como estamos fazendo. Porque não vai resolver simplesmente orar, não vai resolver gritar para Deus, clamar a Deus, chamar a Deus, chorar por Deus. Nada resolverá se não houver sinceridade, se não houver sentimento de amor e de arrependimento pelos enganos que cometemos na sequência natural da vida. Quem de nós é capaz de pedir desculpa ou perdão a alguém ainda encarnado? Nós vamos esperar que ele morra para pedir que ele me perdoe. E Deus disse que enquanto estivermos a caminho, é assim que devemos proceder. Irmos lá e nos desculparmos, pedir o perdão, para que a minha prece seja ouvida e atendida. É preciso que eu me limpe, eu me purifique, eu reconheça o meu erro. Por isso o arrependimento é o princípio para que Deus possa nos ouvir, possa atender o nosso chamado. Mas ele não ouve, ele sabe. Mas e qual é o mérito meu se eu continuo a odiar meu irmão? Se eu continuo a fazer o mal aos outros? Por que ele vai me beneficiar? Ah, mas eu sou filho de Deus. Claro que sim. Não há dúvida. Então muitos de nós vamos orar em voz alta, gritar, fazer, né, para que todo mundo veja, para que todo mundo sinta. Não é assim. O que temos que fazer é orar com os sentimentos, o pensamento, pedir perdão a Deus por tudo aquilo que nós erramos, pedir àqueles a quem nós fizemos mal. Nós espíritas sabemos que não é a primeira vez que estamos aqui, que não é só essa encarnação que afeta em nós a nossa transitoriedade das problemáticas que cada um de nós vive. E se eu tenho um passado e as minhas condições não estão agora nesse momento refletindo as minhas aflições, é porque está no passado. Eu posso elevar o pensamento a Deus, fechado, quieto, silenciosamente, sem dizer uma só palavra, e Deus me ouvirá. Porque o pensamento, ele é julgado em ondas mentais, na energia do universo, no fluido cósmico universal, o fluido energético que todos nós temos envolvidos. E quando essa evocação, essa súplica sair com fervor, ela é conduzida ao Pai, através dos mensageiros divinos encarregados desta tarefa.
E nós recebemos de volta aquelas energias, aquela força de superação daqueles momentos infelizes em que estamos passando. E recebemos também algumas advertências para a sequência de novos procedimentos, de novas ações em relação à súplica que eu formulei ao Pai. Não é que Ele não esteja ouvindo-nos, não é que Ele esteja nos discriminando, não. Ele está pedindo para todos nós o reconhecimento dos seus enganos e que tirássemos as máscaras da vaidade, do orgulho e olhássemos com os olhos umedecidos de arrependimento para começarmos uma nova caminhada, uma nova trajetória, nesse momento difícil em que todos passamos nesta pátria e no mundo, pelas grandes catástrofes, pelas grandes coisas que poderão ainda acontecer a qualquer instante, pela incúria dos homens, pelo egoísmo, pelo distanciamento de Deus, das suas leis naturais, da observância da importância da prece. Orai e orai constantemente, porque é através dela é que nós iremos perceber que temos que fazer mudanças, e é através da prece que nós iremos compreender que nós poderemos nos tornarmos mais perfeitos. E é esse o clamor de Deus para nós. O mundo sofre as consequências da somatória de pensamentos terríveis que são lançados nas correntes fluídicas. Quem são esses que lançam os pensamentos? São aqueles que estão sempre em função negativa, atormentados pelas suas aflições, sedimentados pela ideia de que são incapazes de superação, atormentados pelas entidades espirituais negativas, sofredoras, que os induzem a equívocos constantemente. E vaidades, porque alimentam a nossa vaidade. E nós achamos que somos superiores, quando nós deveríamos nos tornarmos mais humildes. Quando Jesus chegava uma vez no templo, estavam orando dois homens. Um dizia: Senhor, Senhor, eu não sou como os outros, ladrões, safados, que roubam, que fazem o mal. Eu sou digno de tu me ouvires, Senhor. E o outro orava de cabisbaixo e dizia para si mesmo: Senhor, tenha compaixão de mim. Eu sou muito errado. Me perdoa, Senhor. Me perdoa. Eu sei que sou frágil. Qual dos dois saiu contemplado do templo aquela noite? Qual? Aquele que se exaltava, que nominava os defeitos dos outros irmãos? Ou aquele que se humilhava sinceramente, reconhecendo a sua fraqueza e pedindo a Deus força, vontade de superar a sua imperfeição? Qual deles saiu do templo beneficiado? É bom que nós pensamos qual foi. Porque eu não sei, eu não direi. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27 está. Então, Deus não quer e não espera de nós
outra coisa, que nós aprendamos a orar, que nós aprendamos a amar-nos, a sentir a importância que cada um de nós representa para Deus e para o meio aonde estamos inseridos. Por isso temos que valorizar esta existência, esta encarnação, superar as nossas imperfeições, orar e orar constantemente por aqueles queridos irmãos que inadvertidamente cortaram o fio da vida e passaram mais cedo para o mundo espiritual, os suicidas. E aqueles que têm ideias suicidas, que possam também ser esclarecidos e fugirem desta ideia, porque não há sofrimento maior no mundo espiritual do que o suicida. E a única coisa que abranda o seu sofrimento e que faz com que ele possa ter um momento de reflexão, um momento de conscientização mental, é a prece. Por isso nós devemos orar por todos aqueles suicidas que nós conhecemos, o que nós vimos falar que fulano se suicidou. Incluir nas nossas preces, toda hora, todo dia, por estas criaturas. São bilhões, quantidade infinita de irmãos atormentados no mundo espiritual, desesperados à procura de um conforto, de um momento de paz. E esse momento pode ser ofertado por nós através da prece. E Deus não é que levou eles ao castigo, mas é a necessidade de que um dia eles se arrependam e supliquem o perdão a Deus pelo ato translocado. Nesse momento serão socorridos, serão retirados muitos das catatumbas que ainda estão presos ao corpo físico, sentindo os bichinhos roerem as suas carnes, sentindo o cheiro da putrefação, atormentados, sufocados e sem poderem sair. E com a prece e com o desejo de ajudá-los, perdoando e amando-os, eles poderão sair mais rápido dali. Eles poderão suplicar o perdão e se arrepender. Perceber que o ato não aliviou seus sofrimentos nem suas dores. Pelo contrário, terão muitos séculos de sofrimento e de amargura. E terão que voltar à terra para reparar o grande engano. Assim como nós também voltaremos para superar os nossos erros. Nenhum de nós vai passar isento a qualquer coisa. Nenhum. Os nossos erros são perdoados, mas eles terão que ser reparados por nós no futuro. E não vai ser Deus que vai impor. Vai ser nós que vamos sentir a necessidade de pedir ao Pai para reparar. Porque nós estaremos já num processo avançado de evolução. E nós sabemos que para alcançar os primórdios divinos é necessário a purificação. E a nossa purificação só se dá através da perfeição relativa. E que está ao alcance de todos nós. A prece é o instrumento divino que Deus deu a todos, como um socorro, como um alívio, como um momento a todo instante. Se você atormentar-se, ore, suplique, peça. Não importa onde estiverdes, ore, pense em Deus, peça ajuda
e você nunca estará só. Alguém passará por perto, alguém chegará, e esse alguém te falará contigo e te ajudará. E muitas vezes você se surpreenderá com quem é que vai te ajudar. Muitas vezes é aquela criatura inimiga, aparentemente, mas que está a serviço de Jesus. E a prece apacenta os nossos corações atormentados. E apacenta também o sofrimento dos irmãos desencarnados no mundo espiritual. E essa doutrina nos comprova isso. Quem morre, quem passa para o mundo espiritual precisa de prece. E quem está na terra precisa orar também, por si e pelos outros. E se nós tivermos fé em Deus e confiança, nós vamos sentir quanta alegria nos traz a prece. Quanta felicidade, quanta coisa boa nós vamos começar a perceber nas nossas vidas. E aqueles momentos amargos e sofridos serão lembranças. E então nós vamos sentir o novo porvir, o sol que novamente nasce, e que nós se vemos ele se pôr no horizonte. E nós sentiremos também a alegria de entender, porque as preces têm que ser bem inteligíveis, não, têm que ser bem expressadas, bem verdadeiras. Não precisa ser com palavras difíceis, mas com palavras do coração, com sentimentos. Podemos orar pelos doentes, pelos atribulados, e podemos orar por nós. E ele falou que as preces nossas seriam ouvidas. E são ouvidas. Mas nós também não podemos esperar que tudo que pedimos seja exatamente como queremos. Porque tem uma situação chamada merecimento. E às vezes nós não merecemos tanto quanto nós pedimos. Então a prece tem um valor inestimável através do pensamento. Por isso ele falou sempre: vigiai e orai constantemente. E essa prece é uma evocação, é uma elevação do nosso pensamento a Deus, a todas as criaturas a quem nós fizemos um contato mental. Por isso a prece, sempre a gente imagina para quem ora. E às vezes a gente chega até a ver a pessoa, enxerga mentalmente a pessoa. E quando nós oramos pelos encarnados, nós também queremos que eles estejam em regiões boas, sejam ajudados. Aceitem e se resignem diante dessa prova da desencarnação momentânea. Porque logo em seguida, nós poderemos também ser chamados. E eles poderão vir nos receber. Quantas vezes em leitos de doentes, a gente ouve eles dizerem: a mãe está aqui, o meu tio está aqui, o meu irmão está aqui. E as pessoas desavisadas, coitado, ficou débil mental nessa hora, ficou louco, morreu louco, viu a mãe, viu o pai. Não morreu louco. Ele nunca foi tão verdadeiro e tão consciente. Eles estavam ali para recebê-lo. Porque a morte não existe. Orai por eles. E eles nos ajudarão sempre quando nós estivermos, quando eles estiverem bem. Quando eles não têm condições de nos ajudar, não peçam para que eles venham. Porque se eles desencarnaram 2, 3, 4 anos, não tem condições. Ah, mas faz tempo, faz 6 anos.
Quantos anos faz que alguns de vocês estão aqui dentro do Centro Espírita? Quantos de vocês leram o Livro dos Espíritos? Quantos leram o Evangelho segundo o Espiritismo? Quem leu alguma vez o Livro dos Médiuns? Quem leu o Céu e o Inferno? A Gênese? 5 livros das obras básicas do Espiritismo. Como um espírito passa 7, 8 anos e vai poder nos auxiliar tanto quanto a gente pede e implora. Ele vem, se espera, fica mais sofrido ainda. E ele se comunica e pede que a gente interceda pela família. E quando a gente vem à casa espírita, se enganja no trabalho edificante da caridade, do bem, eles também estão aqui. Eles também se aproximam e são ajudados e são amparados. E as preces que nós fizemos sempre atingem eles. Então, orar é desinfetar-se, é desintoxicar-se, é acelerar um processo de serenidade. É uma lâmpada que se acende. E quanto mais a prece for fervorosa, mais forte fica a sua luz. E mais distância se projeta a iluminar os caminhos escuros daqueles que ainda não perceberam a bondade de Deus e os ensinamentos de Jesus. Porque é Ele o caminho e a verdade. E enquanto nós não seguirmos estes caminhos, nós sofreremos. Mas quando orarmos com fervor, as dores aliviar-se-ão. Mas é preciso observar como fazer para que elas não voltem. Para que elas não nos ataquem com mais força. Então é preciso a vigilância, a eficácia do sentimento de fraternidade, de compreensão, de carinho e de amor. Muitas pessoas oram para que ninguém ouça, ninguém entende, diz que são línguas de outros, são língua do Espírito Santo. São preces inatingíveis que ninguém entende. Quando eu não sei para quem eu oro, ela perde a força e o valor. Mas quando eu sei para quem eu oro e para quem eu suplico, é a fortaleza divina, se sobrepõe e as energias então são expandidas e expelidas para que todos delas se beneficiem. Por isso, possamos pela manhã, ao levantar-nos, a primeira atividade da manhã, seja de agradecimento a Deus, pelo dia que nos dá, e pelo sono que nos concedeu. E se nós sofremos de insônia, vamos pedir para que Ele nos dê, permita que possamos à noite dormir e descansar, para que possamos ir ao mundo espiritual, praticar o bem. Muitos não dormem, porque não fazem bom uso do sono que Deus lhe concede. E vão a regiões se comprometer. Pensamentos e sonhos terríveis. Porque ele vai nesses lugares. Ele se afina. Se ele orar diferente, pedir a Deus que seja levado e conduzido para o aprendizado divino e para a caridade e a fraternidade, ele vai aos poucos, se estabilizando e compreendendo. E então ele vai ter todo aquele tempo em que a matéria descansa, o espírito trabalha, aprende, se desenvolve, e quando retomar o corpo pela manhã, e nós orarmos, nós vamos começar a modificar a nossa existência. Não é difícil. É fácil. Porque os espíritos não recomendam
preces decoradas, preces do sentimento. Não recomendo que você peça dinheiro, mas que você peça para que Deus ajude, para que Deus te perdoe e para que ajude os outros. E em consequência os demais será crescido, falou Jesus. Porque quando a gente está bem de saúde, bem com o mundo, bem de sentimentos puros e nobres, tudo é luz. E tudo é paz. E tudo brilha. E nós nos sentimos felizes. Vamos experimentar esse momento. Pensamos nisso. Que Jesus nos ampare e nos dê forças e vontade de superar qualquer imperfeição, qualquer sofrimento, qualquer coisa que ainda nos perturbe. Nós somos a força. Nós somos deuses de nós mesmos. Por isso ele disse: vós sois deuses. Nós somos deuses de nós mesmos. Então requer que nós praticamos o bem. O exemplo é ele. E nós deveremos segui-lo. Que a paz e o amor de Jesus estejam em todos vocês. Façamos uma prece. Incluímos nessa prece aos aflitos, aos suicidas. Ó Deus, te agradecemos mais uma vez por ter nos permitido esse instante de inspiração, de transmissão da tua mensagem e da tua observação sobre como devemos nos comportar na vida. Ilumina a caminhada, Senhor, alivia as nossas aflições, e que os espinhos do caminho que um dia nós mesmos semeamos possam, Senhor, se tornarem flores de luz e de paz, de amor, para que a semeadura futura seja farta de tua infinita bondade. Alivia aqueles que sofrem no mundo material, no mundo espiritual. Aqueles que aqui foram trazidos possam ser amparados, consolados e conduzidos às instituições de refazimento no mundo maior. Aos nossos irmãos que estão no mundo espiritual, aos nossos familiares, aos nossos amigos, aqueles que partiram ainda não compreenderam e não perceberam, Senhor, a nova situação da vida, possam ser ajudados e amparados pelos mentores divinos. Graças te damos, Senhor, e que a luz divina e o amor de Deus se faça